bem. Ultrapassou 2 cancros e aos 25 anos foi sujeita a um transplante de coração que implicou um grande risco de vida. Porém, a Sandra Canha prometeu a si própria que ultrapassaria o perigo e assim aconteceu. Hoje, uma década depois do transplante, a Sandra garante que garante que conseguiu renascer e renascer para continuar a fazer tudo aquilo que ela já fazia com qualidade de vida e com muita alegria. Por isso eu pedi à Sandra que se juntasse aqui à conversa. Bem-vinda! Olá, Sandra! À boa! Beijinho. Faça favor, Sandra. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem, eu até fiquei sem fogo só para anunciar a história. Antes de mais, queria que a Sandra me contasse o seguinte. Até que idade a Sandra foi uma garota saudável? Até aos 18. Até aos 18 anos não se passava nada com a sua saúde? Não. Então o que é que aconteceu aos 18 anos? Depois, portanto, aos 18 anos sentia um alto no pescoço. Fui portanto, a uma consulta de rotina. E quando ia sair da porta, disse à médica que tinha um alto. E ela então parou, ficou a olhar para mim, mandou-me fazer logo uma quantidade de exames com urgência e foi-me diagnosticado a doença de Hodgkins, portanto, que é um tumor no sistema linfático. Depois foi o processo de quimioterapia, radioterapia, durante 1 ano e tal. Isto parece assim que não foi nada, não é? Mas aos 18 anos, como é que se recebe esta notícia? Foi um choque. Mas eu pensava sempre que... Ao princípio achava que isso não me estava a acontecer. Mas depois eu sempre tive muito apoio e continuo a ter. Dos meus pais, da família, dos amigos. E conseguia, pronto, ultrapassar. Quanto tempo é que durou o período da quimioterapia? Dos 1 ano. 1 ano. 1 ano de quimio e depois fiz mais 1 mês de radioterapia. E nessa altura, porque a quimioterapia sabemos que é sempre um período bastante delicado, não é? Porque as pessoas reagem de formas diferentes, mas normalmente não é qualquer coisa fácil de suportar. Como é que a Sandra encarou esse ano? Felizmente a quimioterapia comigo correu muito bem, porque eu comia imenso. Porque as pessoas normalmente ficam mal dispostas, aquilo dá uma indigestão horrível. Não conseguem comer nada. E eu, na própria quimioterapia, havia pessoas que não conseguiam estar a fazer tratamentos comigo porque eu tinha que comer coisas muito fortes. Tipo rissóis, presunto, para tirar aquele sabor. E então ficava sempre mais debilitada o primeiro, segundo dia, porque eu fazia quimio de 15 em 15 dias. E depois fazia a minha vida normal, mais ou menos normal, claro, não é? Tinha algumas limitações, mas nessa altura até estava a trabalhar em part-time. E permaneceu a trabalhar? Sim, sempre. Naquele período dos 3, 4 dias não ia, mas era muito novinha. E como depois, na altura, não quis ir, ainda fiz exames para ir para a faculdade, mas depois desisti, não. E comecei a trabalhar em hotelaria e pronto, fazia. E aos 18 anos, quando a Sandra fez este tratamento, por aquilo que conversava com os médicos, era uma jovem que estava com boas expectativas em relação ao futuro, ou seja, achava que isto é um período, eu faço estes tratamentos e fico boa, ou com muitos receios em relação à sua saúde? Não, até porque eu acho que nunca tive consciência daquilo que me aconteceu. Era isso que eu queria saber. Com 18 anos acho que não temos sequer consciência... Isso apareceu, mas vai-se embora e adeus. Sim, é chato, não é? Depois a situação de ter que rapar o cabelo e cair o cabelo foi horrível, porque caiu, não é? E essa parte foi complicada. Tem um cabelo lindíssimo, deve ter gostado. Obrigada. Mas essa parte sim, a nossa imagem aos 18 anos... Pronto, ver-me careca e ter que usar, na altura usei uma peruca, depois aos 25 já não usei, mas nessa altura usei. Portanto, essa era a parte mais complicada, era de lidar com a imagem. Mas de qualquer forma, na altura até tinha um namorado impecável, que namorei com ele muitos anos, desde miúdos, e ele ajudava-me e, portanto, tive os melhores amigos. Não, e, portanto, ultrapassei isso perfeitamente. Ultrapassar. Quanto tempo depois é que a situação estava... É claro que são precisos 5 anos, mas estou a dizer quando é que pôde respirar com um certo alívio de que as coisas estavam à partida controladas. 1 ano? 1 ano e qualquer coisa? Quando acabei a radioterapia já me sentia... portanto, no final da quimio eu já me ia sentido muito melhor. A radioterapia depois também correu bem e depois então, continuei quer dizer, logo a aí aos 20 normal. anos, vamos dizer assim, estava tudo pacífico até... Estava ótima. Quando? Porque houve ali até aos 25. Portanto, foram 5 anos de vida... Normalíssima. Normalíssima. Sim. A fazer tudo aquilo que aos 20 anos se faz. Sim.
Então o que é que aconteceu hoje? Discotecas, trabalho, tudo. Exatamente, tudo se faz. Discoteca, amigos, sair, trabalhar, divertir-se, namorar, tudo o que é normal. Aos 25 anos, o que é que se passou? Aos 25, portanto, estava muito bem e comecei a sentir muito cansada. Mas do nada? Do nada, mesmo não conseguia subir escadas, ou ir daqui até ali, ia-me cansar. E houve um dia que eu estava na casa de uns grandes amigos meus, era uma falda, e senti-me... e estava muito inchada. E eu tinha já, portanto, depois da quimio eu fiquei com problemas na tiroide e achávamos que havia ali uma ligação qualquer. Até que eu dormi na casa dela e no dia a seguir, eram umas 9 e tal da manhã, estava mesmo enorme. Eu costumo dizer que estava tipo elefante, estava gigante. As mãos estavam o dobro e não conseguia mesmo quase andar, então fui para o hospital e depois já não saí de lá, fiquei lá. Fizeram exames, não é? Portanto, entrei lá às 10 da manhã e depois fui para os cuidados intensivos para aí às 10 da noite, mais ou menos. Mas sempre o dia todo a fazer exames, porque ninguém estava a perceber o que era. E foi enfim, levou muito tempo até se perceber o que é que se passava ou não? Não, portanto, viu-se logo que eu tinha uma massa no coração, quando me fizeram... Uma massa no coração? Sim, quando me fizeram o eco, não é? Depois, passado 5 dias, fiz a primeira cirurgia cardíaca para retirarem essa massa para biópsia, não é? Com o professor Fragata. Eu estava internada, continuei a ficar internada. Não conseguia andar, não é? Não conseguia fazer nada. E depois, pronto, soube-se que era um sarcoma, um tumor maligno. Fiz quimioterapia e pronto, e continuei no hospital. Bem, aos 25 anos, saber que se tem uma massa tumoral à volta do coração, é que o coração tem a importância que tem, até pela carga emocional que nós lhe atribuímos. O nosso coração, a nossa fonte de afetos, que não é lá que está, mas pronto, mas nós achamos que sim, não é? Como é que aos 25 anos se recebe esta notícia? Aí foi um choque muito maior do que aos 18. Aí não foi bem como aos 18 de amanhã, tomo umas pastilhas e está bem, não é? Aí tomei consciência que a qualquer momento ia passear, não é? Ia para o outro lado. Mas alguém lhe disse isso, que corria esse risco? Sim, portanto, eu sabia que era um caso único, portanto, que estava em estudo. Eu tive todos os médicos, tive uma equipa fabulosa portanto, a estudar o que é que se passava comigo, porque não havia supostamente um tratamento. Portanto, fiz quimioterapia, mas a quimioterapia não ia resolver, não é? Porque já estava com o ventrículo direito completamente tapado, portanto, faltava um bocadinho. Não havia solução. Portanto, a solução aparente era fazer um transplante. Mas para fazer o transplante também era necessário não haver metástases, não é? E era necessário não ter mais problema nenhum a nível de saúde. Portanto, aquilo depois foi todos os dias. Uma bola de neve, não é? Eu fiz exames a tudo. Portanto, fez aquela primeira intervenção cirúrgica para fazer a biópsia, para analisar esta massa tumoral, e depois chegou a fazer alguma outra para remover esta massa tumoral, ou não era possível remover? Não era possível, porque passado 2 semanas já tinha aumentado. Portanto, eu fiz a biópsia e depois aumentou logo. Ou seja, o que foi retirado 2 semanas depois já lá estava? Sim, provavelmente até maior. Sei que foi assim uma coisa muito rápida. Então, a quimioterapia aparece aqui como a solução para tentar diminuir essa massa tumoral? Sim, pelo menos para estagnar. E a quimioterapia também foi vivida A quimioterapia foi um tratamento que veio de fora, não me recordo agora qual é que foi o país, mas foram 48 horas de quimioterapia, portanto não fiz... não eram os ciclos como da outra vez? Não, mas foi assim uma coisa... Intensíssima. Muito. Foi muito pior do que as outras quimioterapias todas que fiz. Porque naquele ciclo de 48 horas também me caiu o cabelo, fiquei com muita febre, portanto foi o pior. Cheguei com 41 graus de febre, alucinei. Tive naquela semana, foi realmente um período muito complicado. Muito complicado. Sim. Bem, ouvir falar de transplante do coração aos 25 anos, diga-me, Sandra. Eu sabia que era a única solução que tinha. Portanto, não me assustava. Eu queria era que isso acontecesse, não é? Quando me disseram que estava proposta para transplante, ou que ia para a lista de espera. Ia para a lista de espera. Mas eu acreditei sempre que ia conseguir um coração. Como é que esperou? Como é que foi essa espera? Era cansativo. Eu estava no hospital. Houve uma altura que depois já não adiantava estar no hospital. Fui para casa. Mas depois era uma rotina, não é? Estava ali, lia,
ouvia música, recebia os meus amigos todos, os meus pais. Mas tinha medo que não chegasse um coração a tempo, ou não? É óbvio que se pensa sempre, não é? Pensa-se sempre, mas não tinha... Às vezes pensava, tipo, se calhar não vou safar. Mas isso era por bocadinhos muito... Por breves instantes? Sim, porque eu tinha sempre muita gente a encorajar-me, a dizer que... Até os próprios médicos, antes de se ir embora, por exemplo, à sexta-feira, não é? Depois só vinham à segunda alguns, iam lá e diziam, olha, Sandra, vai correr tudo bem, se calhar vai ser este fim de semana. E se chovia, a gente já pensava, se calhar pode ser que aconteça alguma coisa, infelizmente, para outra pessoa, não é? Mas é que isto pode custar ouvir, mas estamos a falar de alguém que está a pensar na sua sobrevivência. Então, se calhar pensa, se acontecer um acidente, olha, se calhar ganhou uma vida, não é? É óbvio que nunca ninguém, nem eu, nem os meus pais, desejamos a morte a ninguém. Como é óbvio. Claro que não. Como é óbvio. Mas, por outro lado, sabemos que essa era a minha única saída. Salvação. É? A única salvação. Esta operação acaba por acontecer, ao que sei, antes até do que se imaginou, não é? Porque sim, foi rápido, foi muito rápido. Correu muito bem, sim. Muito bem. A Sandra reagiu muito bem. Como é que foi a primeira vez que se viu ao espelho? Porque ainda estava transfigurada, vamos dizer. Sim, porque, portanto, enquanto eu tive os 4 meses e tal internada, eu estava acamada, portanto, via muito pouco ao espelho, mas depois fui para casa. E aí, pronto, ainda estava careca, mas lidava bem, mais ou menos bem com a minha imagem. Depois do transplante, nós levamos doses muito fortes de cortisona. E de medicamentos? Exatamente, 60 sim. comprimidos nos primeiros tempos? Mais ou menos, sim. Depois, quando eu, passado 9 dias, ou um bocadinho antes, ou 7 dias, acho eu, ao 7º dia foi quando eu fui tomar banho sozinha, porque eu comecei a andar logo muito rápido. Achei que a imagem que estava a ver não era a minha, porque estava completamente desfigurada. A minha cara era completamente diferente, porque antes de fazer o transplante eu pesava 55 quilos, andava sempre 55, por ali, não é? E de repente vi-me assim, com os olhos quase fechados, com a boca muito pequenina. Eu não me reconheci, portanto, foi difícil. Um choque, não é? Foi um choque. Mas a Sandra, ao que sei, sempre foi uma mulher bastante determinada e achar que, muito bem, isto não é fácil, mas eu vou sair daqui, vou ultrapassar isto, vou adaptar-me. E assim fez. Sempre muito determinada a conseguir. Mesmo com aquela medicação toda, também se adaptou à medicação? Sim, muito bem. A primeira semana, a segunda... eu ficava muito nervosa quando tomava os medicamentos, porque tinha medo de me... baralhar? Eu tinha, agora já não uso, mas o médico, o Dr. Rui Soares, que é o médico que me segue, portanto, fazia-me uma lista com as horas, com cada medicamento, e eu passava quase o dia todo a organizar os medicamentos para tomar... Claro, para não falhar. Exatamente. Quanto tempo depois é que a Sandra passou a fazer a sua vida normal? Portanto, eu, passado 9 dias do transplante, fui para casa. E aí os meus pais estavam comigo. Na altura também tinha um grande amigo meu, que na altura era meu namorado, o Alfredo, foi viver comigo nessa altura também para me ajudar, para não subcarregar tanto os meus pais, até porque a minha mãe estava um bocadinho mais debilitada. Claro. E então eles faziam um bocado de turnos. A minha mãe ficava comigo durante o dia, ele ficava à noite para me ajudar a tomar medicação, fazer comida. Passado um mês, eu já comecei a pedir à minha mãe para ela ir menos tempo. Porque já se sentia melhor. Exatamente, portanto ela depois ia só de manhã, dava-me o almoço. E eu ficava a tarde toda sozinha até ele chegar. Depois comecei eu a fazer o jantar. Foi aos poucos, fui-me adaptando e até que depois... Passou a fazer a vida normal. Fiz a minha vida completamente normal, as coisas também depois... eu fiquei sozinha depois e comecei a viver sozinha. E hoje faz uma vida normal, Sandra? Sim, faço normalíssima. A Sandra considera, avaliando o seu trajeto, que é uma mulher muito determinada e que tem uma enorme força interior, acha que teve efetivamente uma oportunidade de renascer? Tive, claro que sim. Claro que sim. Eu não consegui perceber porquê. Porque nós às vezes achamos, mesmo no testemunho agora anterior, houve uma causa, não é? O tabaco, o excesso de... portanto, sedentarismo, etc, não é? E eu tinha uma vida muito agitada, mas era muito jovem, portanto nunca cometi nenhuma loucura. Fumava, mas não era fumadora de maços e maços de cigarros. Bebia socialmente, portanto uma coisa normal, e eu não percebia porque é que aquilo me tinha acontecido. E tenho vindo agora aos poucos
tento perceber o que é que me aconteceu. Já fiz uma regressão, faço reiki com a minha grande amiga Geninha. Faço também homeopatia, porque eu preciso de uma parte equilibrada, não é? De equilíbrio muito grande, e é quem me ajuda muito, o meu médico, o Dr. Nuno Oliveira. Portanto, eu tento conciliar uma quantidade de coisas para me encontrar, exatamente, para me encontrar, para saber o que é que me aconteceu, porquê, e para aceitar, porque nós temos que aceitar exatamente. aquilo que nos acontece. Aceitar, perceber, para podermos andar com a cabeça virada para a frente e não para trás. Exatamente. Bem, Cristina, grande coração aqui, porque aqui temos que dizer porque a Sandra é uma mulher com muita vontade. Exatamente. Este caso, para além dos outros anteriores, todos eles são riquíssimos. Mas realmente alguém que aos 18 anos e é diagnosticada uma doença grave, depois mais uma, depois um transplante de coração, não há dúvida nenhuma que o nosso cérebro é algo que tem uma capacidade que nós não sabemos ainda muito bem até onde vai. Ilimitada, parece-me. Parece-me a mim também, mas ainda não sabemos. Ainda não sabemos, ainda não não sabemos. Agora, a determinação, a força interior, a capacidade de reconstruir aquilo que se pretende, o andar para a frente, o olhar para amanhã, o acreditar, é realmente de uma riqueza magnífica estas experiências. Eu acho que a Sandra, realmente, olharmos para a Sandra e percebermos todo o currículo que ela teve em termos de saúde e o estado em que ela está, é de louvar. Olha, ninguém acredita. Ninguém acredita, ninguém acredita. Eu acho que como uma questão de orgulho, nestes casos todos, e de louvar estes 3 casos que nós assistimos hoje, tenho aqui 2 frases, se me permitem, muito importantes. Uma que alguém escreveu há uns séculos valentes e outra que há bem poucas décadas alguém também teve uma experiência deste género e deixou para que o mundo percebesse o que é ter uma nova oportunidade de viver e contribuir para os outros que vivem à nossa volta. Aristóteles, há vários séculos, disse-nos que o homem é um animal que persegue objetivos. A sua vida só tem significado quando procura e luta pelos seus próprios objetivos. Isto disse-nos Aristóteles há muito tempo. Temos uma frase do Christopher Reeve, aquele nosso ator que teve uma experiência também. Que foi o super-homem, aquele que fazia o papel super-homem. E que nos deixou uma mensagem dos nossos tempos e que disse que um herói é um indivíduo comum que encontra a força para lutar e resistir, apesar dos obstáculos devastadores. E eles todos são heróis e grandes lutadores. Parabéns. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, Sandra. Obrigada. Felicidades. Eu queria só, já agora também agradecer, não é? A todas as equipas médicas que me têm acompanhado, o professor Fragata, que é o meu anjo da guarda, aos meus amigos, ao meu namorado e à minha mãe. Que eu sei que é uma grande amiga e assim um apoio, aquelas grandes mães que deseja ter, não é, Sandra? Tenho uma família extraordinária, que lhe deram o aconchego que precisava para nunca sair do seu objetivo. Sempre. Toda a gente. Que sorte ter uma família assim. Também merece, com certeza, Sandra, porque também é uma mulher especial com uma enorme força de vontade de viver. E isso é muito bonito, nem sempre acontece. Felicidades, Sandra. Muito obrigada, obrigada. É bom nós podermos ouvir estes testemunhos e podermos ouvir pessoas como a Sandra e saber que há, felizmente, famílias que são verdadeiras âncoras na vida de alguém. É extremamente importante. Bem, antes de irmos para a intervenção,